Via Justiça de hoje é sobre os 25 anos da Lei de Improbidade Administrativa. Nossos convidados, o desembargador Rogério Medeiros, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Cristiana Fortini, presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB de Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A Lei de Improbidade Administrativa dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito. Ela data de 2 de junho de 1992. Desembargador, qual é o balanço que o senhor faz desses 25 anos da lei em vigor? É muito positivo. A lei surgiu para regulamentar o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. A Constituição de 1988 é que manda expressamente se punir os atos de improbidade administrativa com graves consequências, inclusive a perda da função, a inelegibilidade por até 8 anos. O balanço que eu faço, sobretudo, nesses 25 anos, é de uma verdadeira revolução cultural no Brasil. Esta lei foi assimilada pela comunidade jurídica, tribunais, Ministério Público, advocacia e, sobretudo, pela sociedade. Veja bem, recentemente, aliás, na sua vigência, nós já tivemos o impeachment de 2 presidentes da República. Nós já tivemos decisões judiciais importantíssimas. Mais recentemente, por exemplo, na esteira dessa moralização, o Supremo Tribunal afastou a exigência de constituições estaduais, de que se exija licença prévia para processar governadores. Isso tudo, para mim, é uma mudança cultural e positiva, que vem no bojo da lei de improbidade. Doutora Cristiana, e a advocacia, como que vê esses 25 anos da lei? Na verdade, eu acho que a gente tem que fazer algumas observações que são extremamente importantes no que diz respeito a... Primeiro, é claro que é um enaltecimento da lei, na medida em que a lei é um passo importante dentro de um sistema jurídico que valoriza a probidade, que valoriza a moralidade. O que, entretanto, preocupa um pouco os advogados é a forma como a jurisprudência foi consolidando alguns aspectos relativos à lei de improbidade. Eu acho que é importante, por exemplo, destacar o fato de que na lei de improbidade há uma previsão para uma avaliação de uma defesa prévia por parte dos juízes, a partir da qual se forma uma convicção básica dos juízes sobre o prosseguimento ou não da ação. Então, naquele momento em que o juiz recebe uma manifestação do advogado, que é uma manifestação inicial, ele faz um juízo também inicial. Mas esse juízo inicial, ele não tem sido feito efetivamente no sentido de o juiz apresentar quais são os fundamentos, tanto da inicial quanto da defesa, que justificariam ou não o prosseguimento da ação. A regra é de que os juízes aceitam a petição inicial e dão andamento. E isso é um problema porque, de alguma forma, afeta a ideia da ampla defesa. E também me preocupa muito a jurisprudência que também acabou se consolidando no sentido de que o bloqueio dos bens, uma vez solicitado, e via de regra é solicitado pelo Ministério Público ou por qualquer outro autor da ação de improbidade, tem sido reconhecido pela jurisprudência como algo praticamente inevitável. Então, pede-se o bloqueio e o bloqueio é realizado. Ainda que não exista nenhum tipo de evidência de dilapidação ou de tentativa de ocultação patrimonial. Só quer dizer com isso, então, que a jurisprudência está sendo extremamente rigorosa, é isso? Eu acho que a jurisprudência é rigorosa, e quando a gente diz rigorosa, é importante considerar o seguinte: não que se esteja a defender, e aí não é nem a advogada, mas é a professora de Direito Administrativo falando, não que se esteja a defender a impunidade, não que se esteja a defender qualquer tipo de desvio comportamental. Mas nós vivemos uma época, e essa jurisprudência é um dado dentro dessa época, que desvaloriza um pouco a ideia da defesa como algo que também é valorizado e assegurado constitucionalmente. O senhor concorda com isso, com o que a doutora Cristiana falou, doutor Rogério? Sim, eu acredito que, em parte, deva haver um exame cauteloso por parte do juiz. O contraditório e a ampla defesa são
princípios constitucionais muito relevantes, né? Dentro da Constituição de 1988, uma tradição que o direito mundial herdou desde a Magna Carta de João Sem Terra na Inglaterra. Mas, em contrapartida, eu acredito também que a jurisprudência, sobretudo no Superior Tribunal de Justiça, tem uns aspectos em que tempera um pouco o rigor do legislador. Eu citaria 2 exemplos. O STJ, por exemplo, afasta a punição nos rigores da lei de improbidade quando o administrador não tiver agido com má fé, com dolo, né? Ou no mínimo culpa em certas situações, e também quando ela, na parte das punições, que a redação da lei, num primeiro momento, dá a entender que todas as penas são cumulativas, né? O STJ diz que não são necessariamente cumulativas. O juiz haverá de, em cada caso, diante das circunstâncias, ver qual tipo de pena será aplicado. Pergunto para o senhor, para a senhora, quantos agentes públicos foram processados e sentenciados nesses 25 anos? Quanto de recurso foi devolvido ao Tesouro? Quais os estados que lideram os casos de envolvimento com a lei de improbidade administrativa? A senhora tem esse número? Eu não tenho esse número. Eu sei que se a gente for verificar na jurisprudência do STJ, nós temos mais de 3.500 acórdãos sobre improbidade administrativa, sem falar em decisões monocráticas. Então, é um tema recorrente no Poder Judiciário e é um tema, então, que significa dizer que há muitas ações propostas sobre isso e que, portanto, o Poder Judiciário também é convidado a verificar isso constantemente. E por quê? Porque a improbidade administrativa ela não se dá só em casos de enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito é uma das hipóteses de improbidade administrativa. Eu posso ter improbidade administrativa quando há uma lesão, um dano ao erário, e posso ter improbidade administrativa diante de ofensas, violações a princípios. Então, a gama de improbidade administrativa, aquilo que pode revelar improbidade administrativa é bastante extensa. Isso também justifica essa maior absorção, a maior abrangência da lei, também justifica um número relevante de casos. Mas, assim, dizer qual estado é o estado em que isso se dá de maneira mais retumbante, eu não saberia dizer. Eu tenho a impressão que os números são expressivos em todos os estados e essa lei, pela minha vivência, né, como magistrado, ela tem atingido com muito mais frequência gestores municipais, né, com muito mais frequência. E eu devo salientar ainda na esteira do que lembrou a professora Cristiana, minha colega de doutorado da UFMG, por quem tenho imensa admiração, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, na gestão do então ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo e do Conselho, editou uma resolução determinando prioridade absoluta a esses feitos no judiciário, né? E talvez isso aí também tenha influenciado no assodamento, né, da apreciação e da tramitação e do julgamento desses feitos. Doutora Cristiana, a senhora deu uma visão geral sobre o que é a improbidade, mas para a gente fechar esse bloco, rapidamente, quem é o ímprobo? Bom, não é apenas, ou não será apenas necessariamente uma só pessoa. Nós podemos falar nos agentes públicos em geral, ou seja, isso inclui a possibilidade de magistrados serem considerados autores de atos de improbidade, de prefeitos, de governadores, de servidores de carreira, de servidores de cargo comissionado. E também é importante considerar aquele que eventualmente tenha se beneficiado ou tenha também concorrido para a prática do ato administrativo. Quer dizer, eu não tenho necessariamente apenas agentes públicos, no seu sentido mais amplo, como eventuais réus de ação de improbidade. Eu também posso ter empresas, também posso ter pessoas físicas estranhas ao aparato estatal, também compondo o polo passivo de uma ação de improbidade. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e os 25 anos da Lei de Improbidade Administrativa. Participam do programa o desembargador Rogério Medeiros,
da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Cristiana Fortini, presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB de Minas. Pergunto para o senhor, para a senhora, a ação de improbidade pode ser considerada uma ação civil pública ou os princípios são distintos? Doutora Cristiana. Ela é um tipo de uma ação civil pública que tem por pressuposto exatamente essa proteção da ideia da probidade, da moralidade. Então, ela tem um objetivo específico dentro de um mecanismo genérico. Acho que é muito importante a gente lembrar que a ação de improbidade, ela nasce, se a gente for às razões apresentadas à época, ela nasce muito relacionada a uma preocupação com o combate à corrupção. Há uma certa associação entre improbidade e corrupção. Não é uma associação técnica pura, mas é uma associação. Eu digo isso porque se a gente for ao conceito de corrupção, ao conceito técnico de corrupção, ele vai variar. No Código Penal ele é mais reduzido. Se a gente for na lei anticorrupção, corrupção pode se revelar não só através do pagamento de vantagem indevida, ou oferecimento, ou promessa, mas através de outras formas de alguma forma, atingir o interesse público, como dificultar, intervir em alguma investigação, mesmo sem o pagamento de nenhum tipo de vantagem a agente público. Mas há uma associação, talvez inconsciente, talvez indireta, entre improbidade e corrupção. Quando eu penso em improbidade, eu penso necessariamente nisso. Eu penso em algum desvio comportamental que tenha sido doloso ou pelo menos culposo, e que tangencia essa questão do patrimônio público, no sentido de ou ofendê-lo diretamente, causar um prejuízo ao erário, ou de ofender o patrimônio público, não em termos financeiros, mas em termos mais gerais, de proporcionar uma vantagem devida a alguém, ou de violar princípios da administração pública. Quer dizer, pelo que a senhora está falando aí, tecnicamente há uma diferença entre a lei de improbidade e a lei da corrupção, é isso? Os conceitos técnicos de improbidade e de corrupção não se confundem. Mas não é errado associar uma Mas não coisa é a outra. errado fazer uma associação, porque ambas as leis, assim como outras tantas leis, elas se irmanam nessa tentativa de fazer uma proteção, uma salvaguarda no interesse público. Aí eu pergunto para o senhor, desembargador, por que a lei de improbidade não conseguiu ainda acabar com a corrupção no Brasil? É porque eu sempre cito Barbosa Lima Sobrinho. Ele pesquisou um relatório da antiga Comissão de Constituição e Justiça do Império, né, no tempo de Dom Pedro II, tratando de um projeto de reforma política, e os senadores de então já diziam: não se mudam os costumes apenas com leis, né? A questão cultural ela é muito enraizada. Nós temos toda uma origem cultural fincada no patrimonialismo, né? Portugal, a Espanha, os países que foram colonizados pela Península Ibérica. O Otávio Paz, o grande escritor mexicano, Prêmio Nobel de Literatura, ele tem um texto muito interessante. Nós fomos colonizados por potências que não passaram pelo iluminismo, né? Passaram pelas trevas. A Espanha e Portugal, em vez de uma revolução à semelhança da Revolução Francesa, a independência americana, que trouxeram ideias filosóficas de liberdade, de igualdade, né? Fraternidade, nós fomos crivados pela Inquisição. Então isso tudo aí propicia o poder oculto, né? O personalismo, a confusão entre patrimônio público e privado. Então essa mudança cultural, ela é difícil, ela é lenta, mas ela está acontecendo, lentamente está acontecendo. Bom, basta lembrar que o combate ao nepotismo é recentíssimo. A súmula vinculante, que é o marco talvez definitivo sobre o nepotismo, é recentíssimo. Basta verificar que a ideia de que as grandes personalidades do ponto de vista político e econômico-financeiro só estão sendo efetivamente encarceradas ou, de alguma forma, questionadas também recentemente. E eu acho que é importante a gente considerar outros fatores dentro dessa ideia de por que a corrupção é algo que não se resolve e não se resolverá. Isso é a gente, como também discípulos do professor Paulo Neves, né, desembargador, nós sabemos que não é efetivamente essa questão de uma introdução de uma nova regra que é capaz de destruir todo um pilar que sustenta a ideia de corrupção. Mas vamos considerar o fato de que,
quanto mais burocracia nós temos, mais a possibilidade de corrupção nós temos. Por quê? Porque o agigantamento das regras que precisam ser ultrapassadas, das condições que precisam ser removidas, os obstáculos, faz com que alguém, por outro lado, possa fornecer algum tipo de ajuda, algum tipo de apoio. Então, burocracia também está intimamente ligada à ideia de corrupção. Acho que nós não temos uma preocupação no Brasil com o combate à corrupção privada. Veja que sempre que falamos de corrupção envolvendo um agente público. O nosso conceito técnico é esse. Então, o que é corrupção ativa, o que é corrupção passiva, tem a necessidade de ter um agente público num dos dois polos. Se pensarmos em outros países, como no Reino Unido, eles têm uma preocupação em combater a corrupção também no ambiente privado. Porque eu não posso imaginar que eu vou romper uma cultura me dedicando apenas a considerar ilícito ou incorreto um desvio comportamental que aflige a administração pública. Por que um empregado de uma grande empresa pode se valer da sua posição de chefe do setor de compras para receber vantagens indevidas? Isso não ser considerado, do ponto de vista jurídico, um problema. Claro que pode ser considerado um problema segundo as regras da empresa, claro que pode eventualmente ser objeto de uma dispensa pela própria empresa, mas isso não é alguma coisa que a sociedade combate. Agora, desembargador, como a doutora Cristiana falou, faltou isso na lei? Cuidar dessa corrupção na coisa privada? Não, a lei ela foi feita para regulamentar a Constituição, ela se dirige a isso mesmo. Mas nós já temos leis, na esteira do que a professora Cristiana lembrou com muita propriedade. As pessoas criticam aí os corruptos, né, em nível federal, estadual, municipal, mas são pessoas que no seu dia a dia só negam imposto de renda, não é isso? Elas dirigem falando ao celular sem cinto de segurança, eles colam na escola, então eles já estão infringindo regras que existem, regulamentos, etc. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça analisando a lei de improbidade administrativa que já tem 25 anos em vigor. Participando do programa, o desembargador Rogério Medeiros, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Cristiana Fortini, presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB de Minas. A lei admite acordo, transação ou conciliação nas ações judiciais, desembargador? Quanto à reparação do dano, né? Isso aí a Constituição tratou com muito rigor. É inegociável, ela é, inclusive, imprescritível, né, na redação do parágrafo 5º do artigo 37, embora essa situação da imprescritibilidade ela seja controvertida doutrinariamente e ainda vai ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o que se admite, sim, e sobretudo a partir de 2014, com a edição da lei da corrupção com as empresas, é que essas empresas celebrem os chamados acordos de leniência. Uma vez verificado que essas empresas estão envolvidas em corrupção e sob investigação, elas podem, através dos seus representantes, fazer esses acordos de leniência, inclusive envolvendo a cooperação com as investigações, né? Fazendo delações, apresentando documentos, etc. E aí sim poderá, nessa esteira, haver também uma composição quanto à reparação dos danos, né? Ela vir a ser mitigada, parcelada, né? Uma verdadeira, entre aspas, recuperação, né, judicial, como temos na lei de falência, né? Uma empresa moralmente falida, entre aspas, mais uma vez, ela vir a se recuperar perante a administração pública e a sociedade. E o senhor acha que isso enfraqueceu a lei de improbidade, esse acordo de leniência, ou não? Na verdade, eu queria até fazer duas observações. A primeira,
com relação ao que o desembargador falou da questão da imprescritibilidade na ação de improbidade, que o desembargador lembrou, realmente é um tema controvertido e a gente espera avidamente a posição do Supremo Tribunal Federal sobre isso, porque o Supremo já tem um entendimento sobre a prescritibilidade. 5 anos, seria isso? De 5 anos dos danos ao erário. Mas, naquele momento, o Supremo não abrangeu danos ao erário causados por improbidade administrativa. Então, nós esperamos o que o Supremo vai dizer a respeito disso. Há um entendimento doutrinário que me parece muito relevante, no sentido de que, até para que eu possa harmonizar a ideia de condenar alguém por improbidade com a de segurança jurídica, com a de ampla defesa, que é o que, de certa forma, moveu o Supremo a fixar o prazo quinquenal, o prazo de 5 anos para a prescrição nas ações de reparação, que eu também preciso fixar isso. Imagina uma pessoa que foi prefeita ou que ocupou um cargo público e que, passados 40 anos, queira se questionar aquilo que ela praticou. Se eu não tiver um limite temporal, como é que vai se exercitar a ampla defesa? Em especial porque documentos se perdem, o acesso aos documentos, às informações, não é um acesso fácil com o passar do tempo, tem toda uma questão política que também traduz um obstáculo para... Testemunhas morrem. Então, eu acho que é importantíssimo que a gente efetivamente estabeleça um prazo, na medida em que isso não significa dizer a absolvição ou a impunidade, mas isso vai fazer com que os legitimados para ajuizar a ação se movimentem mais rapidamente, porque é importante que se tenha essa ideia temporal. E sobre o acordo de leniência, acho que é interessante a gente mencionar que a gente tem visto, né, se falar em acordo de leniência, que é mais ou menos um primo da colaboração premiada, chamada de delação premiada. As duas ideias, os dois institutos foram objeto de elaboração legislativa na mesma época. Eu tenho a impressão de que eles não se deram conta de que estavam aprovando no Congresso Nacional quando aprovaram as duas coisas, na minha modesta percepção, porque são esses institutos, especialmente da colaboração premiada, que propiciaram todo o avanço das investigações. Mas há uma coisa interessante que a gente tem visto, especialmente em termos de Lava Jato, uma celebração de acordos de leniência envolvendo o Ministério Público, não é? Na verdade, é o Ministério Público que tem conduzido os acordos de leniência, quando, na verdade, a lei de anticorrupção não prevê o MP como o grande guia dos acordos de leniência. Ele se apropriou disso, mas não seria o MP o efetivo responsável, né? Seria a própria administração pública. O senhor concorda com isso, desembargador? Sim, tecnicamente a observação é muito oportuna, porque a lei fala textualmente que no caso da União Federal, é a Controladoria Geral da União que conduziria esses acordos, né? Mas se conjugar com a Lei de Ação Civil Pública, o Ministério Público, a improbidade é uma das matérias passíveis de ajuizamento, tem lá o TAC, né, termos de ajustamento de condutas, etc. Por analogia, o Ministério Público, em tese, também pode construir esses acordos. E o que é interessante? Por que as empresas se interessam por fazer acordo de leniência com o MP? Porque do jeito que a lei está hoje, fazer acordo de leniência só com o controle interno não impediria, sem a participação do MP, não impediria o ajuizamento de ações. Então você não se livra do problema efetivamente. Estamos no final do programa, 20 segundos para as considerações finais. Desembargador. Mais uma vez, agradecendo a presença neste grande programa, eu só queria dizer que culturalmente vamos avançando. E temos que acabar com essa concepção de que o meu amigo é inocente e meu inimigo é culpado. A República exige, como diria Norberto Bobbio, comprometimento com as virtudes, né? Seja lá quem for, se errou, será punido. Doutora Cristiana? Eu também queria agradecer, dizer que é um prazer ter participado do programa com o meu colega, desembargador Rogério Medeiros, lembrar nossos tempos de UFMG, agradecer o convite, dizer que eu também acho que é importante que a gente valorize esse esforço legislativo e também esforço do Poder Judiciário, da Advocacia e do Ministério Público, mas lembrar que a gente tem que tomar cuidado com os excessos, porque os excessos não militam em favor do interesse público. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Contato pelo e-mail viajustiça@magis.com.br. E até o nosso próximo encontro.